Boa noite a todos. Foi? Vamos lá. Para esta noite, a gente trouxe um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. É um capítulo lindíssimo, né? É um dos capítulos mais longos do Evangelho. E é de uma sutileza as palavras dos irmãos nobres, né, que vêm falar com a gente, orientando e trazendo essa mensagem sobre a questão da caridade. E, por ser um capítulo muito extenso, eu fui ali fazendo a minha leitura e eu me lembrei que no Livro dos Espíritos a gente tem a definição do que é caridade. Eu falei assim, eu vou pegar o Livro dos Espíritos e vou reler, né? E fui lá para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, ver essa definição. Só que, na continuidade, né, da definição, eu pude encontrar, numa das questões do Livro dos Espíritos, na verdade, um resumo do capítulo 13. E isso, para mim, foi muito bom, né? Porque é uma maneira de a gente já ter o que os Espíritos responderam para Kardec, de uma forma muito bem colocada, resumida, né? E aí eu já cumpro com a minha tarefa da noite. Simples assim, né? Brincadeira. Mas a gente vai construir, buscar fazer uma construção de um pensamento baseado, claro, na doutrina, mas também sobre a luz da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Que vem reforçar, né, vem selar o que é espiritualidade, porque ela também fez parte da codificação da doutrina, né? Então, ela vem selar junto a outros espíritos essa definição de caridade. Porque Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, Kardec pergunta e diz assim, olha, segundo Jesus. Não é segundo a Renata, segundo fulano, segundo Beltrano. É segundo Jesus. E a espiritualidade amiga foi muito simples e objetiva na sua resposta, colocando assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente for para analisar essa resposta, a gente encontra aqui essa caridade que a gente está acostumado a fazer. A caridade de oferecer uma sopa fraterna, a caridade de oferecer um agasalho, um cobertor, daqui a pouco a gente começa a fazer essas campanhas porque chega o frio, uma cesta básica, uma palavra. É isso que está definindo o Livro dos Espíritos? Aí eu fiquei assim curiosa, eu falei, não. A gente precisa então dar um mergulho no que a doutrina está colocando para a gente do que é caridade. Para que a gente possa conhecer, como o Domingos colocou na abertura, né? Porque é através do conhecimento que nós vamos nos libertar, não foi isso que ele colocou? E Joana de Ângeles, ela diz que, na verdade, o conhecimento nos levará à iluminação. E a partir desse estado de luz, de iluminação, é que nós, enquanto espíritos, vamos decidir pela libertação do ciclo das reencarnações. Então, entender a doutrina é a gente buscar o sentido mais profundo do que a espiritualidade tem nos colocado, para a gente não ficar nas análises superficiais, né? E reproduzir, né? A gente costuma dizer às vezes assim, até papagaio reproduz palavras se você ensinar para ele. Agora, ensinar a pensar e a refletir é uma condição do ser pensante, nós. Então, nós precisamos nos esforçar para conhecer a doutrina, para a gente se libertar das nossas aflições, das nossas dúvidas, das angústias que trazemos, para que faça sentido o esforço que cada um de nós tenha que fazer, né? E aí, então, nós vamos encontrar Kardec construindo essa reflexão,
principalmente em torno, Kardec perguntando aos espíritos, principalmente em torno da esmola, né? E Kardec então coloca que essa condição da esmola, da mendicância, do pedido, é uma situação que degrada física e moralmente as pessoas. E o Kardec, ouvindo essa resposta, imediatamente já perguntou aos espíritos: então condenais a esmola? E aí que vem na resposta, na pergunta 888, que é essa que eu estou, a resposta que eu disse para vocês, que resume o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a espiritualidade coloca assim, ó: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Eu sempre enrosco. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Aí, essa daqui eu demorei nessa frase. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. E é a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. E segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão de que o homem pobre quase sempre sofre sem se queixar, no Evangelho a gente vai encontrar lições lindas, nos orientando a ir ao encontro dessas angústias, dessas misérias, que ficam ocultas muitas vezes aos nossos olhos. Então o Evangelho nos convida a ir ao encontro de algo que muitas vezes a gente não vê. E aí é que começou a me chamar a atenção todas essas reflexões. Porque normalmente a gente faz a caridade estendendo à necessidade do outro aquilo que a gente enxerga ou aquilo que o outro pede. E o Evangelho vem quebrar esse paradigma. Porque ele nos diz que nós precisamos ir ao encontro daquilo que a gente não está vendo, daquilo que está oculto. E isso me chamou a atenção. O que é que está oculto? Por exemplo, lá no Evangelho, a gente encontra, e está muito comum nos nossos últimos anos, essa questão da calamidade pública. Saímos de uma pandemia e mal começamos a viver, estamos todos encharcados. Há meses, há uma chuva que está encharcando a vida das pessoas. E as pessoas encharcadas estão em fortes desequilíbrios emocionais. E aí o Evangelho diz que essas calamidades visíveis, todos nós saímos para socorrer, fazemos campanhas e auxiliamos. Mas para essas misérias ocultas, nós não estamos sendo eficientes. E o Evangelho vem nos chamar a atenção então. Nos chamar a atenção por quê? Para que a gente possa aprender. E aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos. Não somente essa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atiras ao que ousa pedir-lhes. Mas, ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes.
Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-vos. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede-o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecidos à lei de Deus. Aí Kardec, na sequência, diz assim: não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Muitos de nós também fazemos essas questões. Quando a gente olha e compreende a doutrina, que é pautada na lei de causa e efeito, que é pautada numa lei justa, aonde teremos que reparar os erros cometidos no passado, a doutrina vem e nos coloca então, olha, se provavelmente estamos nessa situação de uma miséria moral e material muito nítida, é porque assim precisamos viver. E aí Kardec coloca, mas então não é por própria consequência de atos então anteriores? E a espiritualidade responde, sem dúvida, pode ter sim essa culpa, essa consequência, essa responsabilidade. Porém, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. Aí eles continuam, e é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do globo. E aí a gente começa a juntar essas pedrinhas, essas pecinhas que o Evangelho, que a doutrina nos coloca, e a gente vai encaixando e vai formando e vai construindo uma forma de pensar a vida. Porque aqui quando ele coloca assim, ó, que o nosso melhoramento vai acontecer através de uma boa educação, de uma educação moral que vai instruir, que vai moralizar, será que é pelas coisas materiais que nós recebemos que nós vamos melhorar? Pode ser também. Chico Xavier falava que ninguém vai ser um homem de bem se tiver com a barriga vazia. Só que para nós aqui que estamos aparentemente, de barriga cheia, num bem-estar, no conforto de uma luz, de um teto que nos protege, de um ar que nos refresca, nós temos por obrigação ter um entendimento mais amplo do que seja a caridade. Porque para nós, que estamos com o pé numa nova era, que Kardec anunciava como uma era do Espírito, não dá mais para a gente achar que caridade é fazer para o outro. Olha o que Joana de Ângeles coloca. A ciência de bem fazer, que é a beneficência, que é a diferença de dar esmola, de dar conteúdos materiais, aí ela coloca, a arte da ação do bem do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso da humanidade para com as criaturas. É o movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Então a caridade, ela está dizendo que é uma arte de bem fazer, é uma ciência de bem fazer. Se é uma ciência, ela tem um método, então a gente precisa descobrir qual é esse método. E se é uma arte, como Kardec gosta de usar essa palavra, e a gente também encontra essa definição, essa reflexão dele através da arte, no Livro dos Espíritos, se é uma arte, arte é uma habilidade. É uma aquisição, é uma sutileza do espírito, que tem uma percepção que vai além do senso comum. É uma sensibilidade de uma abstração, de uma elevação. Vamos construindo esse pensamento, ainda seguindo Joana de Ângeles. Caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem pratica.
facultando-lhe, ao mesmo tempo, um constante aprimoramento de propósitos, que induz à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Gente, para mim foi uma descoberta. Porque eles estão trazendo conteúdo para a gente que a gente não está acostumado. É verdade ou não é? Porque quando ela coloca assim, que para uma caridade ser real, ela exige a iluminação de quem pratica. Então, independente do que a gente entende como caridade, vamos partir desse ponto. Independente do que eu agora estou entendendo enquanto caridade, porque a gente está conversando aqui e está mexendo no nosso modo de compreender aí, independente do que seja, Joana de Ângeles está dizendo, ela vai depender da iluminação de quem pratica. Aí a gente precisa se perguntar, quando eu saio para ajudar, eu me ilumino antes? Eu cuido de mim? Ou eu cuido do outro, e ao cuidar do outro, eu não tenho tempo de cuidar de mim? E aí, cego que guia cego não vai dar certo. Então, nós precisamos, assim como aquele que está dentro de um avião, entra o avião em pânico, ninguém pode auxiliar ninguém se não primeiro se iluminar. Primeiro se cuidar colocando a máscara em si, para depois auxiliar quem está do lado, principalmente se quem estiver do lado for uma criança ou um idoso. Não é assim a regra de procedimento? A gente precisa, às vezes, abstrair as coisas mais concretas que a gente consegue ver, pegar, para as coisas sutis da nossa alma. Porque, embora a gente não vê a nossa alma, a gente sente, a gente percebe se ela está indo para o caminho certo ou não. E aí, Joana de Ângeles, quando ela coloca essa questão de que essa iluminação acaba sendo também ao mesmo tempo um constante aprimoramento dos nossos propósitos, e aí até uma vitória sobre as nossas tendências, eu fiquei pensando um pouquinho no título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Aí eu fiquei pensando, eu vou falar o que eu pensei, tá, gente? Não sei se está correto. Vamos pensar nessa questão de iluminação, de luz e sombra. Aquela mão que está trabalhando, ela está iluminada. Então, aquela que é o oposto de luz, é a falta de luz. Que ela não saiba o que está sendo feito. Porque, às vezes, a intenção de quem não está na luz é o orgulho, que é isso que o Evangelho chama atenção. Cuidado, porque às vezes aquele que está praticando a caridade, aquele que está fazendo algo, na sua intimidade, o que prevalece é o orgulho e a vaidade. Para ele aparecer para o outro, para a sociedade. E Jesus disse que para esses que assim praticam a caridade, o mundo já o valoriza. Agora, perante aos olhos do Pai, o Pai que tudo sabe e que tudo pode, Ele está vendo qual é a nossa intenção. Então, perante a Deus, pouco está valendo se o que a gente está fazendo está escuro, se a gente está fazendo por uma necessidade de aparecer. E nós, vamos fazer uma outra reflexão, nós somos muito bons fazedores. A gente cumpre ordem, cumpre tarefa como ninguém. Eu digo nós enquanto humanidade. Só que a vida tem cobrado da gente olhar para o processo de fazer. E olhar para o processo de fazer é o que a psicologia profunda nos chama a atenção. É não fazer de qualquer jeito. Porque aquele que olha para o processo, ele não se preocupa com o resultado. E para quem está atento ao processo, ele tem muito mais fé do que aquele que está buscando o resultado. Porque aquele que busca resultado faz por si só. Às vezes está desconectado aos desígnios do Pai. Às vezes está fazendo por pura vaidade, por puro egoísmo.
Então o Evangelho tem nos convidado a refletir no como nós estamos fazendo o processo de caridade. É a maneira como realizamos o processo de caridade que vai valer. Não, o ato em si vale. O ato em si também vale. Porque às vezes é melhor a gente fazer mais ou menos do que não fazer nada. Então, entre não fazer nada e estar fazendo alguma coisa, já é alguma coisa. Um mosquitinho. Já é alguma coisa. Mas, para nós que conhecemos profundamente a doutrina, a nossa consciência não permite fazer de qualquer jeito. Porque a nossa consciência pede assim: faça melhor, faça de coração, faça num tempo que é de Deus. Quantas vezes vemos trabalhadores, vamos falar daqui, não vamos falar de outras religiões, trabalhadores dentro de uma casa espírita, aflito, querendo ajudar o outro, esquecendo que o processo é do outro e que Deus, acima da nossa vontade, está vendo o processo do outro. E que se Deus não permite a cura, porque às vezes a cura pode arrastar em tendências cada vez mais primitivas esse ser que está adoecido, e estou eu lá enquanto trabalhador querendo ajudar, querendo que o outro cure, dando coisas para esse doente fazer, para ele sair daquele estado de reflexão, porque o fazer pode não exigir que ele pense, que ele sinta, que ele entre em contato com as suas necessidades mais íntimas. E isso é entorpecedor, isso não é doutrinário. Então a doutrina tem nos convidado a refletir no ato caridoso, mas a maneira como estamos agindo. E Joana de Ângeles termina assim, pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa aquele que recebe, dignificando, promovendo, ajudando a superar-se. Por isso, verdadeiramente, a sua é uma ação de profundidade, que exige requisitos especiais, adquiridos através do esforço de constante aprimoramento moral. O que a doutrina tem nos convidado? A transformação íntima. Isso a gente sabe falar de cor, mas e o saber falar de cor é o ato em si, não é? É uma ação em si. Mas e a maneira que eu vivencio isso que eu falo? Está sendo vivenciado? Está sendo experimentado? Porque se eu não me iluminar, os meus próprios caminhos podem cair nos equívocos, podem cair nas tendências, nos impulsos do passado, aos quais eu já estou acostumado. Então eu tenho uma tendência a repetir. Se eu pensar, refletir, sentir e perceber, eu começo a fazer autoanálise, eu começo a me iluminar. E iluminando a minha vida, eu começo a enxergar outras possibilidades, eu começo a enxergar caminhos, eu começo a despertar em mim esperança. E a partir desse estado de iluminação, eu cresço espiritualmente. E é isso que a nossa irmã está querendo dizer, que é preciso requisitos especiais. Porque se eu falo da boca para fora, esse conteúdo, e não tenho a vivência daquilo que eu falo, esse conteúdo que sai, ele não vibra. E aí a gente acabou de ler, se não há vibração, não toca o coração do outro. Ele vai entender enquanto ele estiver na sua frente. Ele vai entender. No ato da caridade, aquele que está na nossa frente, ele entende o que você está fazendo. Mas na hora que você sai da presença dele, ele não tem autonomia espiritual de caminhar sozinho.
Será que eu me fiz clara na construção de pensamento que eu fiz? Só uma pessoa fez assim, 2. Vamos começar de novo? Dá tempo. Então, não é simplesmente fazer o bem, mas é agir a partir da bondade. E se a gente voltar lá para a definição de caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, a gente vai encontrar embutida nessas ações, nessa postura, nesse modo de agir, nós vamos encontrar as seguintes virtudes: bondade, misericórdia, paz e harmonia. Virtude é o que Jesus deseja que nós conquistemos para as nossas vidas. Porque o evangelho de cabo a rabo é construção de virtudes. O tempo todo são construções de virtudes. Então, não basta simplesmente a gente fazer, mas é agir a partir da bondade. Agir a partir daquilo que eu já tenho construído. E olha o que o evangelho coloca para a gente. O sublime, então, da caridade, a gente já viu o que é caridade. O que é sublime? O que é top, para vocês que são mais jovens? O que é top? Seria procurar cada qual no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar as intenções generosas. Vai dormir com um barulho desse? Eu não dormi. Eu fiquei pensando, porque, gente, ele colocou os recursos que me faltam. Vocês prestaram atenção? Então, olha, procura cada qual no seu trabalho, no emprego das suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade, o recurso que te falta para realizar essas intenções generosas. Nós temos boa intenção. O Evangelho não está negando isso. Mas o que nós não compreendemos ainda é que o ato de ir ao encontro do outro exige o meu melhoramento. Eu encontro em mim, para auxiliar o outro, aquilo que me falta. Então, quando eu tenho uma boa intenção, eu me preparo para ir ao encontro do outro. Ninguém deveria ir ao encontro do outro de qualquer maneira. Aí eu vou perguntar para vocês, se eu convidar vocês agora para um jantar saindo aqui do portal, quantos iriam perguntar assim: dá tempo de eu passar na minha casa? Porque vocês querem vir para o meu encontro bem. Nossa, eu não tomei banho, saí do trabalho, eu vou tomar um banho. Nossa, eu acho que eu vou passar não sei aonde primeiro, porque depois eu vou curtir o encontro lá, o jantar. Todo mundo se prepara para as coisas materiais, para as coisas que a gente vê. Por que a gente ainda não está se preparando para as coisas que a sua consciência vê e que Deus vê, e que é ela que está provocando as dores e os sofrimentos da tua vida? Nossa, eu fui meio dura. É porque eu faço teatro, gente, aí a minha avó sabe, desculpa, vamos lá, mais amoroso. Nós precisamos aprender com a doutrina a olhar para dentro da gente. Porque dentro da gente tem uma tal consciência e nela está guardado tudo que é de bom. Só que junto com ela, ou meio que acoplado a ela, tem uma outra irmãzinha chamada memória. E ela traz todas as nossas histórias do passado. Se a gente olhar mais para a consciência, a gente vai apagando essas memórias lá do passado. É isso que é iluminar. É fazer de hoje para frente uma vida melhor, porque não importa o que foi. Para Deus não importa, porque Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Para Deus o que importa é o esforço que nós temos de fazer diferente com o que eu tenho hoje. E o que eu tenho hoje é meu, eu não posso comparar com o de ninguém. E Deus está me dando uma oportunidade ímpar de me oferecer recursos para eu desenvolver aquilo que eu ainda não tenho. Ficou mais simples? Mais amoroso?
E para a gente finalizar, a gente encontra no capítulo 13: amai-vos uns aos outros e façamos aos outros o que quererias que nos fosse feito. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, saber calar, fazer-se de surdo, não se incomodar com as falhas alheias. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então, eu acho que o que eu tinha para trazer para esta noite, o Domingos falou que de sexta é mais curtinho, é isso. É a gente tentar buscar, em algum lugar dentro da gente, as respostas para as questões que mais trazemos, que mais buscamos fora, e quanto mais fora buscamos, mais distantes ficamos da nossa essência, mais sofrimento causamos para as nossas vidas. O outro, ele é importante nas nossas vidas, mas ele é importante para a gente despertar o bem que há em nós. Ninguém veio aqui para salvar a vida do outro. A gente veio aqui para olhar o que o outro nos estimula a mudar. Espero que eu tenha sido clara e objetiva. Eu sei que eu não sou, mas eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e desejo um bom retorno a todos a seus lares e boas reflexões. Voltem em casa, leiam o capítulo 13 e qualquer dúvida me achem aí para a gente conversar, tá bom? Me coloco à disposição. Um beijo, gente. Obrigada.